Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Lição de número 7 da revista da editora CPAD, Classe de Jovens. O tema, o perigo da falsa religiosidade. A nossa lição desta semana vai abordar um tema muito importante baseada nos capítulos 15 e 21 do Evangelho de Mateus. O texto do dia encontra-se em Mateus no capítulo 15, verso 3, e diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Resposta de Jesus aos fariseus e escribas que questionaram-o por seus discípulos estarem violando a tradição dos anciãos de comer sem lavar as mãos. Nossa síntese: os fariseus e escribas se preocupavam tanto em observar as tradições dos anciãos, recomendações de homens, que acabavam por desprezar a lei de Deus. É sempre assim: quando você emprega tempo e força naquilo que é inútil, falta tempo e forças para aquilo que é útil. O nosso texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 15, verso de 1 ao 17. Como de costume, eu não vou me deter no texto bíblico e, claro, recomendo você que faz uso desse material a ler, e não apenas ler o texto, mas procurar também fazer uma pesquisa usando aí alguns comentários bíblicos mais idôneos para que você tenha um aprofundamento melhor no assunto desta lição. A nossa introdução. Quando o assunto é falsa religiosidade, não podemos deixar de falar dos escribas e fariseus, pois com suas práticas religiosas eles cometiam muitas injustiças e lançavam fardos pesados sobre os outros. De fato, os escribas e fariseus da época de Jesus, nos evangelhos nós podemos constatar isso, ficaram famosos, especialmente nos dias atuais, para quem lê a Bíblia, eles ficaram famosos por sua religiosidade falsa. Mas nós precisamos também lembrar que estes eram os religiosos da época, os religiosos oficiais da época, como nós somos os religiosos oficiais da nossa época. Nós precisamos olhar para a história dos escribas e fariseus da época de Jesus com bastante atenção, porque pode estar refletindo o mesmo comportamento deles na cristandade de hoje. Escribas e fariseus, erroneamente, trocaram a religião pura, a comunhão, com Deus pela mercantilização da fé. No capítulo 15 de Mateus, vemos os escribas e fariseus acusando os discípulos de Jesus de transgredir as tradições dos anciões. É isso mesmo. No capítulo 15 de Mateus, nós vamos estudar sobre o questionamento dos fariseus e escribas que questionam os discípulos de Jesus e a Jesus, porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, violando assim a tradição dos anciãos. E no capítulo 21, nós vamos estudar sobre a mercantilização da fé, o uso do templo para fins comerciais por parte dos sacerdotes e seus associados. Devido ao comportamento hipócrita deles, Jesus os chama de condutores cegos, que guiam outros cegos a reproduzirem suas condutas hipócritas. Mateus 15,14 diz: Deixai-os, Jesus disse, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Os escribas e fariseus eram condutores cegos e todos aqueles que os seguiam estavam caindo na mesma cova que eles. Esse é um perigo de seguir pessoas muito religiosas, muito apegadas a tradições, porque eles podem ser como os fariseus e escribas da época de Jesus. Quanto mais Jesus se aproximava de Jerusalém, maior era a severidade dos confrontos com as facções religiosas judaicas.
que não suportavam ouvir os ensinos de Jesus. Parece que realmente as pessoas que confrontavam Jesus quando ele estava distante de Jerusalém não tinham assim tanta força para enfrentá-lo, mas quando ele chega mais perto de Jerusalém, aqueles que estavam mais presentes no templo, mais presentes em Jerusalém, parece que atacavam Jesus de forma mais feroz. Nosso primeiro tópico, a injustiça da falsa religiosidade. As acusações injustas dos escribas e fariseus. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas, curando os enfermos que eram trazidos de todas as localidades. Mateus 14, 34 a 36. Exatamente. A nossa lição, para nós entrarmos aqui no assunto do capítulo 15, é importante nós lembrarmos e nos localizarmos geograficamente e temporalmente, de acordo com o acontecimento. Jesus está saindo da terra de Genezaré, indo em direção a Jerusalém, e então neste momento que ele encontra estes fariseus. Parece que estes fariseus e escribas não eram fariseus e escribas comuns, mas parece que eram uma comitiva do Sinédrio, uma comitiva oficial que, percebendo que Jesus se aproximava de Jerusalém e arrebanhava multidões, eles foram lá para indagá-los em relação aos seus comportamentos dele e de seus discípulos. Enquanto isso, alguns escribas e fariseus vindos de Jerusalém para observá-lo e achar algo errado para acusá-lo, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Esta comitiva veio para ver se pegava Jesus em alguma falha, e o que eles supostamente disseram que era uma falha de Jesus, o que significativamente não era, porque Jesus e seus discípulos estavam violando um preceito humano, e perigoso é violar o preceito bíblico, errado é violar um preceito bíblico, violar um princípio bíblico. Eles foram exatamente para ver se pegavam Jesus em alguma falha, e a falha que eles encontraram foi os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. No entanto, o que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. O apego à tradição era tão grande que, na verdade, aqueles escribas e fariseus não estavam nem um pouco preocupados se realmente o lavar das mãos era algo importante tecnicamente, mas o rito em si para eles era importante. Pessoas que se apegam a costumes, a práticas meramente humanas, tendem a esquecer o valor da coisa e fazer apenas pelo símbolo. A Torá previa alguns procedimentos quanto à pureza ritual. Nós podemos ver isso em Levítico capítulo 11, do capítulo 11 ao capítulo 15, e em Número capítulo 5, verso de 1 a 4. A questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nela, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era um acréscimo feito pelos homens e não por Deus. O que Jesus estava violando o que Jesus e seus discípulos estavam violando era um preceito meramente humano, era um acréscimo ao divino, à lei de Deus. Portanto, biblicamente, Jesus e seus discípulos não estavam errando. Os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os escribas e fariseus acusavam as pessoas de transgredir as tradições dos anciãos, como se eles fossem os seres mais honestos e puros do universo. Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Alguém com pulso para poder confrontar essa corja de hipócritas. Eles viviam muito tranquilamente porque não existia ninguém que os confrontava. Nós vemos pessoas naquela época, apenas João Batista com pulso para confrontar o pecado do povo, e depois Jesus. Os outros essênios, escribas e fariseus, eles
não confrontavam os fariseus. Os fariseus e escribas eram muito poderosos na época e só alguém como Jesus para confrontá-los e mostrar a hipocrisia deles. Então o mestre questiona o fato de eles transgredirem os mandamentos de Deus. Mateus 15:3 diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus respondendo os fariseus e escribas, afirmando: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eles não apenas fizeram um acréscimo à lei de Deus, eles não apenas tinham um apego exacerbado ao que era humano, como, por causa disso, olha o que eles faziam: invalidavam, pela tradição deles, o mandamento de Deus. Em seguida, Jesus cita a lei mosaica, em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. De acordo com a lei, era responsabilidade do filho cuidar do pai, era responsabilidade dos filhos sustentar o pai. Mateus 15:3, ele, porém, respondendo, disse: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mas, para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, alegavam que o bem que possuíam era corban, ou seja, era oferta ao Senhor. O comentarista Matthew Henry vai dizer que isso aqui era uma coisa que interessava muito aos sacerdotes, né? Porque esta oferta dada ao Senhor, aqui supostamente dada ao Senhor, pertencia ao sacerdote. Então o sacerdote fazia questão de fazer esses acréscimos, essas deturpações na lei, somente para poder ter mais dinheiro. E não são poucos os que hoje ainda fazem isso. Nós devemos que ter muito cuidado. Temos que ser submissos sim às nossas lideranças, mas no Senhor, de acordo com a Bíblia. Nós não podemos cair na lábia de qualquer picareta por aí que nos faz violar aquilo que realmente é bíblico em nome de um pseudo-valor moral, pseudo-valor cristão, que na verdade é apenas para alimentar um objetivo pessoal, um desejo maquiavélico, um desejo de ganância. Segundo o comentarista A.T. Robertson, comentários de Mateus e Marcos da CPAD, os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessa palavra para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai e da mãe. Na verdade, os acusadores é que eram os verdadeiros transgressores da lei de Deus. Por que os rabinos permitiam isso? Porque eles eram beneficiados, porque eles estavam diretamente ligados aos sacerdotes, aos levitas, e eles se beneficiavam disso. Vê se, porventura, eles não fossem beneficiados, se eles iriam aprovar isso. E uma coisa também que é importante aqui é que a lei de Deus não produz esse tipo de coisa, não permite que líderes religiosos estorvem as ovelhas. Quando você vê alguém fazendo isso é porque eles estão usando subterfúgios humanos e não a palavra de Deus. O profeta Isaías já havia reprovado a falsa religiosidade deles. Jesus exorta seus acusadores e demonstra que era eles quem estavam burlando a lei de Moisés por ignorância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías 29:13, que diz: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens e em que foi instruído. Isaías 29:13. O nosso comentador diz aqui que Jesus exorta seus acusadores a demonstrar que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ignorância, por ganância, melhor dizendo. Era justamente por ganância, era de forma premeditada, tudo isso para satisfazer os seus desejos por dinheiro.
O profeta Isaías já havia, por diversas vezes, reprovado a falsa religiosidade do povo. Ele afirmou que seu povo, que o povo de Deus, adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava bem longe do Senhor. Eles adoravam a Deus apenas ritualisticamente, apenas nas festas, nos sábados, nos sacrifícios, mas não havia nenhuma verdade. Perceba que isto está muito presente na cristandade de hoje, nas igrejas de hoje. As pessoas cumprem obrigações religiosas, mas verdadeiramente não adoram a Deus. A cegueira da falsa religiosidade. A falsa religiosidade realmente é cega. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores cegos. Nós percebemos que a reação de Jesus contraria uma imagem que as pessoas normalmente passam. A gente vê nos filmes de um Jesus muito pacato, muito sem graça. Mas Jesus aqui, ele ficou furioso com o comportamento desses escribas, porque eles estavam realmente abusando e perseguindo Jesus, fazendo coisas assim tão absurdas, de forma tão descarada, que Jesus já estava perdendo a paciência com eles. Os fariseus e escribas se apegavam tanto a questões secundárias e irrelevantes que se privavam das questões primárias à observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodavam era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Isso aqui é um ponto muito importante, que o comentador levanta esse questionamento. E, na verdade, eles estavam perseguindo Jesus, não era por causa dos ensinamentos de Jesus, mas era porque eles estavam perdendo território. Eles estavam vendo a sua fonte de renda sendo ameaçada por Jesus. Eles pouco importariam se Jesus, o que era que Jesus estava ensinando, desde que não ameaçasse o seu posto de protetores da lei, de santos, de separados, de guardadores oficiais da lei e, claro, das suas fontes de renda. A dificuldade de Pedro em compreender o ensino de Jesus. Os discípulos, em alguns momentos específicos, também tiveram dificuldade para entender os ensinos de Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos a parábola. Ora, nós vemos aqui, e vamos ver na sequência, que Jesus falou de forma também bem incisiva com seus discípulos, porque ele ficou um pouco alterado, porque os seus discípulos estavam tanto tempo com ele, vendo ele ensinar, e não havia percebido a intenção dos fariseus e dos escribas. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? De acordo com a T. Robertson, os discípulos ainda estavam sob o encanto da perspectiva teológica dos fariseus. Era muitos anos vivendo aquilo ali, precisava de uma desconstrução profunda, e mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, falando com todo o poder e autoridade, os discípulos ainda estavam apegados àquela perspectiva teológica, mas Jesus estava conseguindo mudar a mentalidade das pessoas, e por essa mudança de mentalidade, os fariseus e escribas estavam perdendo popularidade e perdendo dinheiro. Por isso eles estavam tão furiosos. Então Jesus explica para eles que o que contamina o homem é tudo aquilo que procede do seu interior, do seu coração. Aqui começa uma parte importante do texto, aonde Jesus vai explicar para os seus discípulos a questão dos fariseus estarem preocupados com a questão cerimonial, com a questão de comer sem lavar as mãos. E então Jesus traz uma palavra extraordinária e diz para eles: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai.
o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca sai do seu coração. Diferente dos escribas e fariseus que ouviam Jesus ensinar, mas não queriam aprender, pois seus interesses e hipocrisia impediam que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino, os discípulos realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do Mestre. É importante nós observarmos que a pergunta de Pedro pode parecer uma pergunta simplória, mas realmente demonstrava ali a simplicidade de um homem que estava querendo aprender mais do que Jesus estava ensinando. O que contamina o homem é o que procede do coração. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração. No caso, nós vamos ver aqui na frente, o que sai do coração. É do interior do homem que provém os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Enquanto os fariseus estavam preocupados com germes, Jesus estava preocupado com a malignidade da alma humana, da natureza humana, melhor dizendo. Era isso que condenava o homem, era isso que prejudicava o homem, e não os prováveis germes que havia na mão dos discípulos quando eles comiam sem lavar as mãos. As práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade. Pois ainda há pessoas que valorizam mais a tradição humana que a infalível e inerrante palavra de Deus. O que é profundamente triste. A Bíblia está aí tão acessível. Naquela época havia uma dificuldade, porque nem todo mundo tinha acesso, mas hoje o acesso é tão fácil e as pessoas ainda se deixam levar pelo que hipócritas, pelo que gananciosos, avarentos dizem por aí. Precisamos, meus queridos amigos, nos voltar essencialmente e individualmente mais à Bíblia e esquecer um pouco esses vídeos que você assiste na internet, textinhos no Facebook, postzinhos de pseudos pastores, pseudos profetas, pseudos apóstolos. Voltem-se para a Bíblia e sejam libertos. Jesus deixa claro que a falsa religiosidade contamina o homem. É o famoso lobo na pele de cordeiro. E não comer sem lavar as mãos. O germe não tem nada a ver com a alma. Jesus não está preocupado com questão de germes. Não é que Jesus não se preocupa com a saúde do povo, mas questão de germes, Jesus sabia que isso era o mínimo, não tinha problema nenhum. O mestre rebate duramente o ritualismo hipócrita dos fariseus e escribas e a falsa santidade e espiritualidade deles. É claro que também os escribas e fariseus não estavam preocupados com germes, estavam preocupados com a tradição, só isso. A mercantilização da fé e da adoração pela falsa religiosidade. Agora nós vamos fazer uma abordagem e observação no capítulo 21, quando Jesus já está em Jerusalém, chega no templo. Os falsos religiosos transformaram o templo em covil de ladrões. Ao entrar no templo, Jesus fica indignado quando vê o comércio que se havia estabelecido no pátio dos gentios, a área que ficava na parte externa do templo, que era aberta a judeus e gentios. Quando Jesus chega, ele percebe que há uma área que era para as pessoas ficarem por ali, os gentios visitarem o templo, havia se transformado em um verdadeiro mercado popular. Era nesse local que se dava a venda de animais que seriam utilizados nos sacrifícios. Porém, os cambistas se utilizavam disso para explorar os fiéis. Essa é uma parte que é importante ser citada. Não é o fato de vender os animais que Jesus está repreendendo. Não é por causa disso, porque é absolutamente compreensível, porque vinham pessoas de todo Israel para sacrificar. E não dava para trazer o animal lá dos confins de Israel até o templo
até Jerusalém no templo para sacrificar, porque certamente o animal ia chegar doente e não podia sacrificar animais doentes. É absolutamente legítimo que vendesse o animal ali no pátio do templo. O problema é que eles exploravam as pessoas. Eles, aproveitando que essas pessoas não tinham escolha, não podiam comprar o animal em outro lugar e não podia trazer esse animal, eles exploravam, cobravam mesmo preços absurdos. Este era o grande problema. Quem se beneficiava com o monopólio das vendas eram os sacerdotes e levitas, já que o comércio de animais gerava muito dinheiro. E claro, era eles quem comandavam tudo. Mas Jesus expulsa os cambistas do templo. Para isso utiliza os textos de Isaías 56, 17 e Jeremias 7 e 11. Isaías 56, 17 diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui Deus está falando, fazendo uma descrição do que ele queria que fosse a sua casa. Aqui Jeremias já cita Deus já bem irado. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Os cambistas também, é porque as ofertas eram feitas com uma determinada moeda e as pessoas precisavam pagar, fazer a troca desta moeda. E segundo alguns comentaristas, esses sacerdotes, escribas, os levitas que ficavam ali fazendo esses negócios, conseguiam em dinheiro real, hoje em dia, lucrar aproximadamente $40 mil por ano com esse negócio. Era um lucro de $40 mil por pessoa. O propósito dele era restaurar a verdadeira finalidade do templo. Qual era a finalidade do templo? O templo era para ser uma casa de oração e de adoração, mas como Jesus disse, tinha se tornado em um covil de ladrões e salteadores. Os falsos religiosos querem calar o louvor genuíno. É isso mesmo, os falsos religiosos querem calar o louvor genuíno. E Jesus também aproveita a ocasião para curar cegos e coxos que foram ter com ele no templo. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Davi proibiu que os cegos e coxos entrassem no templo. Eu aconselho você fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque não é unânime esta afirmação, mas faça uma pesquisa em alguns comentários bíblicos, que é importante essa afirmação aqui. Mas o Filho de Deus reverte este preceito legal, mostrando que a casa de Deus é para todos. No caso de realmente Davi ter proibido os cegos e coxos de entrar no templo, e Jesus chega então dando acessibilidade a todos eles, porque Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Logo depois, Mateus relata que alguns meninos, talvez admirados com os milagres de Jesus, com a sua ousadia e justiça, o adoraram clamando: Hosana ao filho de Davi. Ao ouvir o louvor dos meninos, a raiva dos principais dos sacerdotes e escribas se acentuaram ainda mais, e eles então tentaram envergonhar Jesus. Olha só, eles usavam qualquer oportunidade para tentar desestabilizar Jesus, tirar Jesus do seu foco. Eles questionam Jesus a respeito do procedimento das crianças, mas para a surpresa deles, o mestre responde a eles utilizando o Salmo 8, verso 2. Jesus diz: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Ele não termina o versículo todo, porque ele sabia que ele estava falando para as pessoas que conheciam os salmos, e quando eles ouviram isso, eles se calaram. O texto de Mateus nos mostra duas situações antagônicas. De um lado, os cambistas e líderes do templo que lucravam com o uso indevido das tradições religiosas. Do outro, as crianças oferecendo o perfeito louvor ao Filho de Deus pela libertação dos excluídos e a restauração da ordem na casa de Deus. Tem sempre esse antagonismo mesmo, né? Os hipócritas sempre vivendo de forma vazia com suas tradições e os
verdadeiros adoradores na simplicidade e na inocência como de uma criança. Conclusão. Nossa conclusão diz: nesta lição aprendemos a respeito da falsa religiosidade, fazendo uma análise das atitudes errôneas dos escribas e fariseus. Estes acusaram os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, o mestre os exorta mostrando o quanto eles estavam errados ao darem mais importância às tradições humanas do que à lei de Deus. Enquanto eles julgavam os discípulos por violar a tradição humana, eles violavam e anulavam a lei de Deus. Aprendemos também que Jesus purificou o templo, expulsando os cambistas e reprovando a atitude gananciosa dos líderes religiosos que fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. E muitos têm feito o mesmo hoje em dia. Quem dera Jesus, de alguma forma, fizesse essa limpeza nas igrejas de hoje, então, banindo esses ladrões, esses usurpadores do direito alheio, usando a religião para poder explorar os outros. Nós temos aqui as nossas perguntas. Como de costume, eu não vou me deter nas perguntas, mas com certeza você que faz o uso desse material fará o uso desse subsídio para uma melhor acentuação do aprendizado da sua classe. Bom, nós temos aqui um informativo onde o ebdemfoco.com está dizendo que não é permitido a distribuição destes slides em PowerPoint fora da plataforma ebdemfoco.com. Então você precisa fazer este processo. Escreva lá no ebdemfoco.com e adquira todo o material, este e muito mais, para você melhorar a sua escola bíblica dominical. Você vai encontrar, além dos slides, vídeos, comentários das lições, cursos para EBD e muito mais. Então é isso aí, ebdemfoco.com. Visite ebdemfoco.com e confira a diversidade de conteúdo. O EBD em Foco agora melhor que antes, com muito mais conteúdo e muito mais fácil para você usar. Paz e bem a todos, fique na paz do Senhor. Até a próxima.